Olá, vou apresentar um pouco do Occultin, uma interface web baseada no Sora. Meu nome é João Victor. Eu trabalhei com meu orientador Gustavo Benedito Rossi, meu co-orientador Rodrigo Carlos Buflan e com a minha amiga e companheira de iniciação científica Maisa Frais. Ah, explicar um pouco o que é o Occultin. O Occultin ele é basicamente fundamentado em duas ideias principais, que é de ocultações estelares, que no nosso contexto significa observar a variação de fluxo de uma pequena região, fluxo de luz de uma região do céu, onde um pequeno corpo do sistema solar está passando na frente de uma estrela para o observador, do ponto de vista do observador, e do Legacy Survey Space and Time, o LSST, que basicamente é um survey que vai gerar 500 petabytes de dados sobre 4 grandes tópicos. Ele vai sondar a matéria e energia escura, vai gerar um inventório do sistema solar, que é o ponto que nos importa, vai explorar o céu transiente e vai mapear Via Láctea. Por que inventório do sistema solar é o ponto que nos importa? Principalmente por causa das nossas reputações, que a gente vai observar, e porque o catálogo de pequenos corpos do sistema solar vai ser ampliado de uma forma, previsto para ser ampliado de uma forma brutal, em até 10 vezes, da ordem de 10 vezes. Mas tem uma grande questão inerente às observações de ocultações estelares, que ocultações são o que a gente chama de astronomia de oportunidade. É um evento que ocorre em um momento específico, isso pode ser observado naquele momento, naquele espaço. Então, é muito difícil mobilizar muitos telescópios profissionais, até mesmo um, para fazer a observação. Então, o que acontece é que muitos dos trabalhos feitos na área de ocultações estelares são feitos com dados gerados por amadores. Um outro ponto interessante de motivação é que existe o Sora, uma biblioteca de Python recentemente criada e ainda em desenvolvimento, e ela sucede uma série de scripts em Fortran, melhora muito eles em usabilidade, porque antes era essa série de scripts, que é muito mais suscetível a erros, muito mais complicado de usar, muito mais difícil, e agora com a orientação a objetos, com a implementação em Python, uma linguagem popular, a gente consegue utilizar esses processos de uma forma muito mais simples. Nossos objetivos também, dadas as motivações, são bem claros. A gente quer facilitar e acelerar, dado a quantidade de dados que a gente vai poder gerar, o processo de predição, análise e redução das curvas de luz. A gente quer gerar uma interface que seja capaz de fazer todos esses processos, mas também se mantenha simples o suficiente, que se mantenha intuitiva para astrônomos amadores e público geral. E motivado também, claro, pelo Preparando para a Astrofísica com o programa SST, que é uma iniciativa para gerar ferramentas científicas em cima desses dados que vão ser gerados pela LST. Nosso desenvolvimento ele foi do Sora Occultin, né? O MVP foi desenvolvido pelo Guga e o Gustavo, principalmente. Eles basicamente mapearam como os dados se comportariam na interface, com que eles comunicariam, como o Sora entraria nos processos e como isso seria armazenado, etc. Isso é o nosso mínimo produto viável, que foi passado com a contratação da 11 Tech para o desenvolvimento, foi passado e validado e planejado de como seria realmente implementado com ferramentas de desenvolvimento. Então, depois de explicar as primeiras sessões de aplicação, nominalmente a parte de predição e da elaboração de um calendário de desenvolvimento, a gente tem a primeira versão parcial do Occultin, que nada mais era do que uma sessãozinha de predição e algumas páginas extras. E aí começa o processo maior, que é a de validação científica daquilo que foi desenvolvido, ou seja, perceber se aquilo que foi desenvolvido faz sentido na pesquisa científica, se faz sentido de uma forma física, aqueles inputs, aquele fluxo, e se também de uma forma funcional aquilo é utilizável, se é utilizável e de forma simples. E aí eu e mais entramos de uma forma muito fortemente, porque nós, como amadores da área, né, com estudo de muito menos tempo do que o Google e o Rodrigo, talvez tínhamos uma visão um pouco mais amadora das questões, dos conceitos, então a gente tinha uma visão muito mais do público que a gente queria atingir. Então, a gente teve um papel importante na validação para esse público. Mas então, tabelado esses erros, novas funcionalidades, era passado para a equipe de desenvolvimento, eles faziam as correções e uma nova versão era soltada. Eram passados os conceitos das próximas sessões, do que eles precisariam para desenvolver, eram validados, tabelados os erros e uma nova versão. Nesse ciclo, até que a gente chega a uma versão estável do Occultin. Nesse ponto, a gente também teve a contribuição da identidade visual pela Paulina Ferreira Rossi, que são os ícones que estão na interface, e também o início do desenvolvimento do guia de uso, que é para o usuário ter uma facilidade a mais no uso, e aquilo está bem documentado pelas pessoas que desenvolveram e validaram a plataforma,
para aquilo estar bem passado à frente. E aí a gente tem as nossas versões do Qt para o Windows e Linux, que são os nossos primeiros resultados. Claro, o nome e o ícone também são belos resultados, inclusive, eu gosto muito. Mas a gente tem uma versão Windows, o executável é baixado desse link. A gente tem uma versão Linux, que também o executável é baixado do link e a execução, a instalação é feita por um arquivo shell. E no Linux tem uma questão importante, que é a execução como desktop local ou como desktop de servidor. De servidor, muito importante, porque a gente quer integrar a interface ao conjunto de ferramentas científicas do servidor do Linux, para que máquinas externas possam acessar e desenvolver nessa plataforma dentro do servidor. O guia de uso também é um resultado importante, que também está em desenvolvimento ainda na pasta do projeto. Ele não está pronto, mas ele é nessa fase que a gente está agora, no projeto de iniciação. E aqui eu tomei a liberdade de fazer um zoom nessa página da interface só como recurso do vídeo, para ficar mais fácil de visualizar os dados que estão ali. Então, dada uma predição para uma série de corpos, a gente vai ter uma listagem nessa árvore hierárquica aqui dos corpos e dos eventos detectados para cada um deles. Dentro de cada evento, ainda, a gente tem 3 grandes tópicos, que são curvas de luz, observadores e cordas, e as informações do evento, velocidade, por onde a sombra vai passar, e a distância do objeto e tudo mais, a magnitude da estrela, enfim. E nesses 3 grandes tópicos, as curvas de luz, que é basicamente adição, definição do momento de imersão e imersão, fit dos modelos adequados para aquela curva, para os observadores também, colocar os sites que foram observados, e linkando as curvas de luz aos observadores, a gente tem as cordas, que a gente pode finalmente colocar no plano celeste e fazer o fit do corpo, tem todos os dados de x quadrado para cada um dos parâmetros da elipse que a gente ajusta. E cordas negativas e positivas também podem ser adicionadas, como a gente pode ver no exemplo, a roxa negativa e o resto positivo. E os resultados, claro, são exportáveis para que possam ser usados fora da interface. Voltando aos slides principais, as conclusões, e aqui apontar algumas das limitações e dos afazeres ainda. O primeiro afazer é uma versão para o sistema operacional macOS, porque a gente teve problemas de compatibilidade. A gente começou a desenvolver no Windows, fez uma versão para o Linux, e quando foi passar para o macOS, a gente teve problemas com a compatibilidade da estrutura do projeto com o sistema, e isso ainda está fora do que foi feito. A gente tem uma necessidade também, surgiu um pouco depois, foi percebida, de reestruturar a forma como os projetos estão na interface. Um projeto ele é baseado numa predição, então feita uma predição por um período de tempo, por uma magnitude limitante das estrelas que a gente quer detectar. A gente seleciona uma série de corpos e é feita a predição. A grande questão é que esses corpos são diferentes, claro, e eles podem estar em regiões diferentes, com densidade diferente de estrelas, e compartilhar da mesma configuração de predição nem sempre é interessante, no caso, poucas vezes vai ser interessante. Então é importante separar isso, e para isso tem que reestruturar o projeto, tem que refatorar um pouco do código, e não foi possível no período do projeto. Até agora. Interfaces também são inerentemente limitadas no sentido que aquilo que se escolhe colocar na tela, aquilo que se escolhe implementar, é o que o usuário vai ter. Então ele tem uma liberdade limitada por aquilo que foi imaginado pelos desenvolvedores. E isso pode ser limitante para aquelas pessoas que são experts no assunto, mas a boa notícia é que interfaces elas também podem ser mudadas, elas podem ser refatoradas. Então qualquer tipo de limitação por ser uma interface, pode ser corrigida ao longo do tempo com novas versões do Qt. Mas, em suma, a interface facilita e acelera em muito os processos, facilita porque ela te sugere um fluxo, te sugere os inputs, te sugere o que fazer, é visual o que fazer, então isso é diferente de interagir com a biblioteca do Python, no sentido que para o programador aquilo ali vai ser muito mais claro, e ele acelera até para alguém que pode ter mais experiência, porque está tudo ali na sua frente. Os agradecimentos a essa nossa equipe e contribuidores. Esse trabalho foi viabilizado pelo Preparando para a Astrofísica com o programa LST, foi citado, apoiado pela Fundação Rising Simons e administrado pelo Observatório Las Cumbres. Eu fiz a iniciação científica junto ao Linha, com o meu orientador e coordenador, e no grupo Sistema Solar. Obrigado.